Olá, turma! Hoje o nosso grupo vai falar sobre uma das propriedades coligativas, especificamente a crioscopia. A seguir, o Lucas vai explicar a importância dessa propriedade e, logo em seguida, demonstraremos um experimento usando a crioscopia. Olá a todos, eu sou o Lucas, sou um colega do curso de licenciatura em Biologia e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre propriedades coligativas, tá? São funções da química e a gente vai falar sobre as 4 que tem, que é a tanoscopia, embolioscopia, crioscopia e osmose. São essas 4 que a gente tem. Por que a gente no curso de licenciatura em Biologia tem que falar sobre essas coisas, sobre a química? Porque é muito importante, vai ver isso ao longo do curso várias vezes. Por que é importante a gente ter noções sobre essas propriedades coligativas? Porque elas vão estar no nosso dia a dia, a gente vai ver elas várias vezes, então é importante compreender elas. São as 4 que eu já citei, que é a tanoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmose. Entre essas 4, a gente vai falar sobre a crioscopia, tá bom? Mas o que é a crioscopia então? A crioscopia é algo na química que quando a gente tem um solvente e um soluto, vamos usar como exemplo a água e o sal, tá bom? Então a gente tem a água e o sal aqui. Tá aqui a nossa água. A gente vai e coloca ela no congelador. A nossa água está lá no congelador, ela vai congelar a uma temperatura aproximadamente de 0 graus Celsius, tá? Mas eu quero misturar sal na água e ver se ela vai demorar mais ou se vai congelar mais rápido. Então eu pego a nossa água e misturo com sal, tá? Faço uma misturinha de água com sal e coloco lá no congelador de novo para congelar. Essa água, ela vai mudar o seu ponto de fusão, que é o momento em que ela congela, tá? Ela vai passar a congelar em temperaturas menores do que antes. E isso ocorre por conta de eventos da química e a gente explica esses eventos, por meio da crioscopia. Então, por conta da crioscopia, a gente consegue explicar vários desses eventos. Por exemplo, algo que a gente consegue explicar é os icebergs. Por que os icebergs permanecem no mar flutuando, sendo que ele está em uma faixa no planeta em que a temperatura cai facilmente para abaixo de 0? Isso ocorre porque o mar está cheio de solutos, certo? O mar ele é água, né? A água é um solvente. Só que esse solvente ele está cheio de solutos. Então os sais, minerais que estão presentes ali na água do mar, são todos solutos. Então ele altera o ponto de fusão da água, a água do mar, tá? Mas o iceberg, ele é uma água que está congelada. Estava ali na geleira, é uma água que a gente considera água puro. Então essa água, ela se mantém. Ela vai continuar na temperatura abaixo de 0. Ela não que vai continuar na temperatura abaixo de 0, mas ela vai continuar congelando uma temperatura de 0. Claro que aos poucos ela vai derreter e tudo mais. No entanto, a gente tem essa diferença. Então mesmo que esteja na mesma temperatura, essa água que a gente considera em estado puro da geleira, ela demora muito mais a derreter, enquanto a água do mar, cheia de produtos solutos, nem sequer congela, tá? Isso é a crioscopia. Mas então, por que eu tenho que aprender isso? Certo? Isso é difícil de convencer. A gente tem que usar isso em vários pontos da nossa vida. Por exemplo, o leite, tá? Produtos que são feitos a partir do leite, iogurte, queijo e diversas outras coisas. A gente, antes de fazer esse produto, precisa testar a qualidade do leite. Como é que a gente faz isso? Tem vários testes que são feitos, mas um dos testes que devem ser feitos antes é o teste da crioscopia no leite. Então esse teste, ele consiste em pegar uma pequena quantidade de leite da amostra ali e congelar e observar em qual temperatura o leite vai congelar. Por exemplo, o ideal é que ele congele em temperaturas em torno de 0,5 graus mais ou menos. Por quê? Porque quer dizer que ele tem uma concentração boa de produtos solutos. Produtos solutos seriam esses como a lactose, proteínas e diversas outras coisas que a gente encontra no leite, tá? Mas e se esse leite ele congela antes?
quer dizer que esse leite está misturado com água. É um leite que tem muita mistura, então não é bom para a gente usar para fazer esse tipo de produto. Mas se o leite ele passa um pouco essa temperatura de congelamento, que é de mais ou menos 0,5 graus negativos de congelamento, graus Celsius, quer dizer que é um leite que tem muita proteína, que tem muita gordura e outras coisas. Então é bom pra gente usar, tá? Claro que tem um limite e tudo mais. E outro ponto, tá? A crioscopia, ela ficou muito famosa na internet há pouco tempo. Ah, mas como que ela ficou famosa há pouco tempo na internet? Você deve se lembrar que há poucos anos existia um desafio de pegar sua mão, colocar sal, colocar uma pedra de gelo e mais sal por cima e fechar a sua mão pelo maior tempo que você conseguir. Por conta do sal e do gelo, que são o gelo, a água, um produto solúvel, o sal, um soluto. Quando você junta os dois, acontece de novo um evento de crioscopia, que é semelhante ao que a gente citou antes da água do mar, que a água não congela. A partir do momento que o sal está ali na sua mão, ele começa a derreter. O sal derrete o gelo, porque faz a mistura e tudo. O sal começa a derreter esse gelo. Essa água do gelo começa a escorrer na sua mão, só que essa água não está a uma temperatura adequada para estar na sua mão. Ela está muito gelada. Isso vai gerar o que na sua mão? Queimaduras, tá? Porque o frio, ele também gera queimadura. Então é perigoso fazer isso em casa, tá bom? Não faça. E agora a gente vai fazer um experimento. O nosso colega Pedro vai fazer um experimento para vocês, onde ele vai pescar um gelo usando um barbante, sem anzol. Tá bom? Fiquem aí com o experimento. Até mais. Bom pessoal, eu me chamo Pedro Alves, sou aluno do curso de licenciatura em Biologia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, e eu e meu grupo vamos fazer hoje um experimento de Química para Ciências Biológicas e vamos falar hoje sobre propriedades coligativas. Nós vamos provar na prática a crioscopia por meio da pesca no gelo, e esse será o nosso experimento. No caso, a crioscopia ela é a técnica que permite medir o abaixamento do ponto de congelamento de líquidos causado por adição de um soluto não volátil. No caso aqui nós temos a água, que é um solvente, aqui nós temos o sal, que é um soluto não volátil, aqui gelo e um barbante. É o que vamos precisar para realizar o experimento. No caso, esse experimento pode ser feito em casa mesmo, é um experimento simples, não há necessidade de estar em um laboratório. Aqui o soluto não volátil é a substância que possui elevado ponto de ebulição e baixo ponto de fusão, sendo capaz de dissolver um determinado solvente. Vamos lá, nós vamos colocar os cubos de gelo na água que está gelada. E aqui nós vamos colocar o barbante em volta do gelo. E aqui vamos pegar o soluto não volátil, o sal, e jogar por cima do cubo de gelo com o barbante. E agora nós vamos cronometrar o tempo que esse gelo vai ficar juntamente com o sal. Bom pessoal, agora voltamos aqui depois de 2 minutos e 28 segundos. E aqui temos já o barbante totalmente cristalizado junto ao gelo. No caso, esse experimento da pescaria ocorre de modo que o sal no gelo faz com que ele derreta, pois a temperatura de fusão diminui, e depois ele se congela novamente, mesmo estando a 0 graus Celsius. E por a água estar gelada e o cubo de gelo ainda estar inteiro, a água volta a congelar com o barbante e por isso eles se prendem e permanecem deste modo. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e tenha dado para compreender a crioscopia. Chegamos no fim, espero que tenham gostado e obrigado por assistir.